Nosso grande problema são os dentes com diastemas. Por quê? Beleza, vamos lá. Olha que legal aqui. Peguei uma pontinha esférica diamantada, por exemplo, a ponta esférica 1011. A ponta esférica 1011 mede quanto de diâmetro? Se ela chama 1011, mede 0,9. Olha que engraçado. A ponta 1013 mede 1,2. Não é engraçado isso? E a ponta 1011 mede 0,9. É muito inteligente, não é? É de uma inteligência só. Então a ponta 1011, que mede 0,9, inteligentíssimo. Quando você coloca ela em 45 graus com o dente, ela corta metade da ponta, mais ou menos 0,45. Se você coloca ela paralela, ela corta 1/3. Então aqui ela paralela ao dente, está cortando mais ou menos 1/3 e inclinada, cortando 0,45. Então eu tenho desgaste de quanto aqui nesse dente? Eu tenho desgaste de 0,4, 0,5. Faz sentido ou não? Bem, se eu quero aumentar o volume do meu dente, percebam que essa linha em branco transparente é o meu aumento, meu enceramento. Quando eu pego o meu enceramento e coloco em boca, eu transformo isso em mock-up, ou seja, eu simulo esse meu enceramento em boca. Olha que interessante. Você desgastar no seu dente os mesmos 0,5, você vai ter diferentes espessuras de extração, já que você vai aumentar o volume do seu dente em diferentes áreas. Nessas situações onde eu tenho aumento de volume, eu faço o seguinte, eu coloco o mock-up em boca, como na situação 3, e faço o preparo da minha faceta sobre esse mock-up. Percebam que nas áreas que eu vou aumentar esse volume, eu não desgasto o meu dente. Olá, tudo bem? Não desgasto meus dentes. Então eu deixo esse preparo sem tocar no esmalte dental. Então, 0,3 na cervical, que desgastou um pouquinho de mock-up e um pouquinho de esmalte. 0,3, ou seja, quando eu tenho um aumento de volume, eu coloco o mock-up em boca e faço o preparo sobre o mock-up vestibular, conservando assim mais dente. Então, respondendo a nossa pergunta, se o nosso espaço vai ser sempre igual ao nosso desgaste, não. Muitas vezes ele é maior. Eu tenho mais espaço do que desgaste. E sempre trabalhar com técnicas guiadas, seja canaletas, seja horizontais, verticais, brocas anelares, mas sempre guiado. O segundo ponto é minha inserção. Como que entra uma coroa total? Pense numa moça grávida. Se ligaram na moça grávida? 9 meses. Ela não parece um canino? Um caninão assim? Não é assim? Se você faz um preparo de coroa total num canino, a coroa total consegue passar pela barriga da grávida? Não. O que você tem que fazer? Desgastar aquele terço médio do canino. Então, num preparo de coroa total, você desgasta muito o terço médio vestibular, porque a inserção é inciso cervical. Na faceta, eu posso deixar esse preparo convexo, porque minha inserção é vestíbulo palatal. Ou seja, a inserção ideal de uma restauração, tipo faceta, é que ela seja horizontal. O que acontece quando muitas vezes eu faço, por exemplo, um preparo incisal nessa faceta ou um preparo proximal, essa inserção muda. Percebam que no caso 1, a inserção é puramente horizontal. No caso 2, ela é inclinada em 45 graus. E no caso 3, ela gira sobre esse preparo vestibular. Então, aqui eu tenho uma inserção puramente horizontal. Aqui eu tenho uma inserção inclinada e aqui eu tenho uma inserção que gira sobre o meu preparo. E quando eu penso em quantidade de desgaste, tem a ver também um pouquinho com o tipo de restauração que eu vou fazer. Olha que interessante. Quando eu tenho dentes escurecidos, percebam que nesse caso, aquela espessura que eu falei mínima, Marquito, beleza? Aquela espessura mínima que a gente falou não é suficiente, porque não consegue opacificar aquele substrato escurecido. Então, preciso criar um desgaste maior. Esse desgaste maior de quanto, mais ou menos? Depende do grau de escurecimento. Tem uma continha básica
que não serve para muita coisa, mas é um indicativo, mais ou menos 0,3 para cada tom que eu quero clarear. Então, se tem um dente que é A2, quero chegar no A1, mais ou menos 0,3. Se eu tenho um dente que é A3, quero chegar no A2, mais ou menos 0,6. Pega essa regra e mistura com a experiência do seu técnico. Você vai ter a espessura ou o espaço que você precisa. Então, dentes escurecidos, eu vou desgastar mais. Eu preciso opacificar esse dente. E percebam que em casos como esse, a espessura da faceta vai ser igual à espessura do desgaste. E pensem comigo, eu vou manter ou vou tirar esse ponto de contato? E se você entender isso, vai ficar mais fácil de entender preparos em dentes com diastemas. Eu vou manter esse ponto de contato porque é um dente ígido. Mas percebam só, quando você faz o preparo vestibular, de frente você não vê a faceta. Mas quando você olha de lado, você vê essa região aqui, ó, essa região proximal. Você vai manter ou vai tirar o ponto de contato? Manter. Só que você não quer deixar a cervical aberta. O que você faz? Você prepara dentro da cervical. Só que você quer manter o ponto de contato. Então, você volta para vestibular. A gente faz um cotovelo cervical. Então, se você olhar atentamente, você manteve o ponto de contato proximal, mas escondeu a região cervical. Fez um cotovelo cervical. Estamos de acordo? Cadê eu paro essas crianças, gente? Se você observar atentamente, o seu preparo proximal está na frente do ponto de contato. Está na frente do ponto de contato. Eu vou manter esse ponto de contato em dente e faço o preparo na frente do ponto de contato. Faz sentido isso ou não? Guarde essa informação porque ela vai ser importante para dentes com diastemas. Esse é o nosso preparo clássico para dente escurecido. Se você quiser fotografar, eu acho que vale a pena. Eu vou checar ângulos internos arredondados, o espaço adequado para opacificar essa cerâmica, área dinâmica de visibilidade, aquela região proximal escondendo a interface, e o formato do preparo parecido com o dente. O nosso preparo sempre tem a cara de dente, o formato convexo, delimitando esse meu preparo. Então, aí a cimentação do caso inicial, o caso cimentado e aspecto após 14 dias. Então, opacificando substratos escurecidos. Até aqui estamos de acordo? Alguma dúvida? Estamos escutando? Beleza. Bem, isso vai mudando um pouquinho. Deixa eu passar mais rápido aqui, não quero falar sobre aqui. Opa, não. Isso vai mudando um pouquinho se esse meu dente, percebam, tem pouco volume. Nesse caso, o meu desgaste vai ser maior ou menor? Menor, porque eu vou aumentar o volume desse dente. E para delimitar isso, eu vou fazer o nosso enceramento. A partir do enceramento, faço o nosso guia de silicone. E a partir do nosso guia, eu faço o nosso preparo. Mas perceba que eu preparei sobre o nosso mock-up, que é o enceramento em boca. Então, a sequência de preparo é a mesma da sequência anterior, porque eu usei o mock-up como referência final no meu preparo. Facilita ou dificulta? Facilita. Aqui estou criando o quê? Espaço. Criei espaço, eu removo aquele mock-up. E percebam que agora eu tenho espaço que eu planejei, 1.0, uniforme em todo o dente. O que eu vou fazer agora é criar delimitação e inserção. Vou esconder as regiões proximais. Vou acertar a borda sisal. Então, faço preparos cervicais e proximais, escondendo essa região. Faz sentido ou não? Então, primeiro caso, preparei sobre o dente. Segundo caso, preparei sobre o mock-up. Então, o caso como era e o caso como ficou. Todo mundo que eu faço faceta, casa. Então, quem quiser casar, só falar comigo. Faço 2 facetinhas, já casa. Às vezes também separa. Né? Quem quiser separar também pode ser. Já sai preparada da separação com os dentes novos. E aí eu cimentei a faceta e ela foi casar. Eu, fiquei na mídia social vendo se ela ia postar alguma foto do sorriso, né? Falei, olha o que eu fiz aqui, tá a noiva. Eu fiquei na mídia social dela, olha a primeira foto que ela postou. Falei, acho que não ficou muito bom, é sacanagem, né? Não.
Pô, adorando meu sorriso, né, cara? Aí fiquei mal. Mas depois melhorou. Então perceba que ficou socialmente razoável. O terceiro ponto é esse aqui, ó, onde eu tenho restaurações proximais. Eu não sei no consultório de vocês, mas meus pacientes quase sempre têm restaurações proximais. Só no Instagram que todos têm dentes rígidos e querem fazer facetas. No meu consultório, quase todos têm restaurações proximais. Esse é o preparo, talvez, que eu faça com mais frequência. Bem, como entender isso aqui? Primeiro, eu vou fazer a mesma coisa. Olha o nosso paciente com 2 centrais, alteração de forma. Então, em alteração de forma, eu faço o quê? Moldo, insero e coloco o mocap na boca. Coloquei o mocap na boca, faço os preparos que eu vou selecionar. Preparos em dentes escurecidos, um pouco mais invasivos. Preparos em dentes escurecidos, um pouco mais conservadores. Fizemos o preparo e criei o quê? Espaço. Falta criar o quê agora? Delimitação e inserção. Qual é a vantagem de manter essa resina composta aqui? Qual é a vantagem de manter essa resina composta proximal? Não tem vantagem. Só atrapalha a sua vida. Vai ter uma interface a mais, é difícil de moldar, troquelizar. Então, quando eu tenho restaurações proximais extensas, a nossa ideia é envolver essas proximais, abraçar essas restaurações proximais, ter um acesso proximal. Só que ao mudar a minha delimitação, percebam só, a minha delimitação era na frente do ponto de contato. Agora a delimitação ficou para trás do ponto de contato. Quando eu mudo essa delimitação, eu mudo quem também? A minha inserção. Percebam que agora a minha inserção não é mais a mesma, ela mudou. Então, se você olhar por incisal, talvez seja a foto mais importante do nosso bate-papo aqui, eu tenho vários pontos que eu posso visualizar aqui. Olha que legal. O meu preparo na proximal, onde eu tenho dente, o preparo está na frente do ponto de contato. Estamos de acordo? Percebam que os ângulos internos são arredondados. E os ângulos externos são vivos. Percebam que nesse caso aqui, eu tenho um chanfro mais profundo na cervical. Por quê? Porque é um dente escurecido. Nesse caso aqui, eu tenho um chanfro mais raso, que é um dente não escurecido. Como é que a faceta entra? Por vestibular ou por incisal? Por vestibular. E quando eu faço um preparo de coroa total, você faz esse preparo aqui assim, ó. Concorda comigo? Se você vai abraçar proximal na faceta, você não pode fazer assim. Você tem que fazer assim. Um preparo que abraça a proximal, envolve a proximal, sem abraçar esse preparo efetivamente. E esse é o erro mais comum nosso, que ao envolver a proximal, você faz um abraçamento cervical. Então, quando eu olho esse preparo por vez, por incisal, o que eu vejo, ó, é esse preparo abraçando. Achou? O que é isso? Da live? Ah, tá bom. Quando eu abraço essa proximal, o que eu vejo é uma inserção vestíbulo palatal. Então agora a faceta vem, entra na incisal, gira para a cervical e encaixa. E outro ponto muito importante, que esse preparo proximal tem que ser intrasucular, para que eu feche esse black space na cervical. Com isso, eu faço uma moldagem com silicone por adição. Perceba que te molda muito rápido, chama-se o quê? Habilidade, não é isso? Técnica. A nossa preferência é moldagem dupla, moldagem com pesado, alivio e moldo com leve. Removo, seco e aplico o material extra light. Espero polimerizar e faço a remoção desse silicone por adição. Bom, perceba que eu estou esperando o tempo, o paciente está quase ficando sem ar, morrendo, mas tem que esperar. Tem que esperar 4 minutos e meio. A partir daqui, moldo e faço a minha restauração. Percebam só, uma restauração opaca e uma restauração translúcida. Faço sempre a simulação com cimento de prova, Troin, que na verdade é dessa empresa aqui, ou da FGM, e levo em posição. Olha que interessante. Venho com a minha faceta, ela pousa na borda incisal e faço esse movimento aqui, ó. Olha a diferença da inserção. A inserção aqui agora não é mais só vestibular.
ela é inciso, cervical, palatal. Então, minha faceta vai girar sobre o preparo para que ela acomode na região cervical. Então, se você não entender espaço, delimitação, suas facetas não vão estar, ou você vai ter que desgastar muito os dentes para conseguir assentar a sua faceta. Feito isso, eu faço isolamento relativo e, a partir daqui, faço a cimentação das peças protéticas. Então, percebam que até agora, nós falamos de preparos em dentes com ponto de contato mantido. Falamos em preparos em dentes que eu preciso opacificar um substrato, em dentes com restaurações proximais. E aí fizemos 2 resinas compostas na região proximal, de um lado e do outro, e nosso caso concluído. Tudo bem? Então, o caso como era e o caso como ficou. O nosso grande problema são os dentes com diastemas. Por quê? Você fica sempre na dúvida entre preparar muito e desgastar à toa, ou preparar pouco e não ter o perfil adequado. Vamos entender. Essa é a Marcela. Tinha um sorriso gengival bem amplo, um sorriso gengival bem grande. A gente tinha que fazer nela aumento de coroa clínica para expor melhor aqueles dentes. E com isso fizemos, junto com meus amigos Sérgio e Alexandra Dia, uma correção do sorriso gengival. Essa correção foi feita baseada no nosso enceramento. Com isso, nós fizemos um enceramento aditivo e fizemos o nosso mock-up. A partir desse nosso mock-up, fizemos a prova do mock-up em boca e fizemos a parte cirúrgica. E aqui é o resultado 90 dias de cirurgia. Até aqui estamos de acordo? Aí o paciente voltou para a gente, 90 dias pós-cirurgia, para fazer as facetas. Chegou na cadeira, já tem o enceramento, tipo à vista, em dinheiro, sem recibo. Coisa linda, né? A pessoa fica como? Feliz, abraça o paciente. Mas isso não pode, hein, gente? Não pode. Tem gente que faz, nós não. Não, a gente não. Mas tem o pessoal aí que faz. Então, bem, então você pega esse paciente que pagou você à vista ali e você vai começar a preparar. O que você faz? A primeira coisa que você vai fazer é avaliar se tem espaço. Percebam quando eu coloco meus guias de silicone feitos sobre o enceramento e posiciono esse guia de silicone sobre o meu dente, olha o que eu percebo. Que eu tenho espaço. Se eu tenho espaço, eu vou naquelas linhas, espaço, delimitação e inserção, e tico a palavra espaço. Ok, eu tenho... Falta o que agora, então? Delimitação e inserção. E quando os pacientes têm várias resinas compostas, essas resinas compostas delimitam diastemas. Vamos pensar comigo. Até agora, os seus preparos estão na frente do ponto de contato. Você mantém o ponto de contato aqui, e quem faz o ponto de contato do seu dente é a sua restauração cerâmica. É o seu dente. Estamos de acordo? Se você tem um pequeno diastema e deixa o preparo na mesma posição, olha o que vai acontecer. A sua faceta vai ter um sobrecontorno. Quando o seu paciente comer chia, sabe chia? Linhaça dourada, ricota. Quando ele comer ricota, vai ficar grudado aqui atrás. Ele come 2 vezes, quando come e quando passa a língua atrás do dente para tirar aquela ricota. O que eu preciso fazer então? Pegar esse preparo e jogar esse preparo para trás do ponto de contato, para que eu possa ter um perfil de emergência e um fechamento do ponto de contato em cerâmica. E se esse diastema é muito grande, eu vou abraçar esse ponto de contato inteiro. Bem, então aqui, vê se faz sentido o que eu estou falando. Primeiro, prepara os dentes com ponto de contato. Você entra dentro do sulco e sai na face vestibular, fazendo uma concavidade cervical, um ombro cervical, um cotovelo cervical, fazendo esse movimento aqui. Estamos de acordo? Vamos supor que você não tenha ponto de contato. Como vai ser o seu preparo agora? Você começa a preparar.
entra dentro do sulco gengival, ultrapassa o ponto de contato e desce para trás do ponto de contato, refazendo aquele ponto de contato em cerâmica. Então percebam que agora você tem a possibilidade de fazer esse desenho proximal em cerâmica, refazendo esse ponto de contato. Faz sentido ou não? Faz. E pode ser que esse diastema seja ainda maior. Então você joga um pouco mais para trás. Pode ser que ele seja ainda maior. Aí você vai romper a proximal. Então percebam que meu preparo agora, ele vai seguir esse desenho aqui, ó. Eu posso fazer esse preparo com uma ponta 21,34 ou 21,35. E você vai fazer o refinamento com pontas multilaminadas, 12 lâminas. Percebam que aquele apoio proximal está atrás do ponto de contato. Está lá atrás do ponto de contato para que você possa fazer isso em cerâmica. Então perceba que sua faceta, olha, ela vai ser inserida de incisal para cervical, abraçando a sua superfície proximal. Faz sentido? Que ela vem para o incisal, cervical, palatal. Ó. Então percebam que ao mudar a sua delimitação proximal, a sua inserção também muda. Então essa associação espaço, delimitação e inserção, ela é sempre muito importante. Faz sentido ou não? E eu posso visualizar isso olhando por incisal. Olha que interessante. Eu olho por incisal e vejo se esse desenho do preparo aqui está adequado para fechar aquele diastema de maneira satisfatória. Feito isso, eu vou cimentar as facetas e as facetas concluídas. Olha. Cimentação passo a passo, como a gente está acostumado a fazer. O caso como era, o caso como ficou. E a Marcela feliz da vida. Tudo bem? Dúvidas? Vou mostrar mais um caso? Essa é a Larissa, dentista. Eu tenho um monte de paciente dentista. Aliás, estou vendo 2 daqui, 2 pacientes dentistas, 3, na verdade. É a pior coisa da vida. Eu tenho uma paciente, que eu vou te contar, que eu fiz uma vez 3 facetas para ela. 3 jogos de faceta. Ela ficou de 7 da noite às 11 escolhendo. Sabia? Estou falando sério. Não, estou falando sério, não é fácil. Larissa, adivinha, ia casar. Se vai casar, faz o quê? Faceta, que casa. Ela mandou uma mensagem assim, Rafael, meu sonho é fazer minhas facetas. Eu falei assim, olha, vem aqui no consultório. Quando você olha o caso da Larissa, ela tem só faceta para fazer? Não. Tem alteração de margem, alteração de formato. Então, o que nós fizemos primeiro? Fizemos uma correção de margem gengival, utilizamos tomografias e corrigimos o formato dos dentes. Agora, eu tenho uma proporção muito mais adequada dos meus dentes para poder fazer essa restauração. A partir daqui, moldo, escaneio, planejo e faço o nosso mock-up. Planejo digitalmente e faço o nosso mock-up. A partir daqui, tiro aquelas restaurações e faço o nosso preparo. Vai doer um pouco, por quê? Esse preparo é mais invasivo. Você está vendo essa foto num telão enorme. E eu preciso jogar a interface lá para trás. Ó. Eu preciso colocar o preparo proximal lá para trás. Então, dentes com diastemas, tem uma necessidade de face proximal para que eu tenha um perfil de emergência adequado. Então, quando eu olho esse dente por incisal, essa para mim é o mais importante desse caso. Percebam que a sua faceta continua tendo uma inserção vestibular. A sua faceta continua tendo volume proximal dos dentes. Mas sua faceta vai ter um perfil de emergência adequado para fechar esse contato proximal. Vai ficar bonito no Instagram e vai ficar bonito na boca do paciente. Porque se eu não preparo isso para a palatina, só fica bonito no
Instagram. E na boca não fica, porque acumula alimento. Então, a partir daqui, eu avalio essa espessura e tenho nossas facetas prontas. E uma grande ferramenta para isso... Vai embora não, quero falar com você. Vai ficar aí? Uma grande ferramenta desse caso é o scanner. Porque eu posso escanear, escaneio meus casos e olho os términos cervicais e proximais e consigo visualizar a inserção dessas facetas em diferentes situações. Quem acha que o scanner é apenas um substituto de moldeira, está equivocado. O scanner, a gente falou sobre isso semana que vem, passado, não foi? O scanner é uma mudança de paradigma, de vida. Eu, no meu consultório hoje, se eu chego e o scanner está quebrado, desmarco os pacientes, porque ele me ajuda em muitos processos. Num deles, ele é meu professor. Você prepara, às vezes, fala assim, cara, hoje eu preparei bem, cara. Estou voando. Quando você escaneia, dá vontade de chorar. Por quê? Você vê uma imagem grande, aquilo que você está vendo é uma imagem pequena na boca. Então, o escaneamento é um professor, é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de logística, de ciclo. A partir daqui, eu moldo e entrego as minhas facetas, monolíticas, leucita maquiada. E percebam que ela insere de incisal para cervical. Eu tenho uma inserção ainda vestibular, ou se eu quiser, inciso cervical, porque eu tenho inserção na proximal. Adapto minhas facetas em posição e tenho aqui o processo bem posicionado. E aí, nosso resultado final, porque eu tenho o fechamento dos pontos de contato proximais, o aspecto imediato, o aspecto final, a cerâmica vindo lá da face palatina, preparo os proximais intracirculares. Se olhou esse caso depois de 2 semanas, como é que estão as gengivas ainda? Cicatrizando. Nós preparamos esse paciente, isolamos, cimentamos, fizemos cirurgia gengival, para depois de 3 meses, olha, você vê um total fechamento dos espaços cervicais. Gengiva com fenótipo espesso, adaptada, e nosso caso concluído. Beleza? Dúvidas? Então, o caso como era e o caso como ficou. E a Larissa, feliz da vida. Dúvidas? Vou compartilhar com vocês 2 coisas. Primeiro, nós temos uma residência clínica no iDente. 5 capítulos: planejamento, preparo, moldagem e escaneamento, seleção da cerâmica e cimentação final. O iDente tem assinatura mensal. Por esse link, você tem acesso gratuito por um tempo, claro. E, além disso, tem um super desconto para assinar. Sugestão, que você veja todas as etapas do preparo. E na etapa, o módulo 2 de preparo, tem um caso com diastemas enormes. Grandes diastemas que eu consigo fechar ali preparando em cerâmica. Então, quem tiver a chance de ver, lá no iDente, nossa residência clínica de preparo cerâmicos. Tudo bem? Dúvidas? Sem dúvidas? Excelente pergunta. Por que você optou por fechamento em resina, em cerâmica e não em resina? Vou falar uma coisa aqui que não é um consenso. Estava no hotel hoje tomando banho e falei assim, por que eu faço mais cerâmica que resina? Porque ontem chegou um colega para mim com um celular e mostrou um caso de aumento em sisal sem cobertura vestibular com resina composta. Não, com cerâmica. E ele se queixou que a interface da cerâmica e do dente tinha manchado com o tempo. Claro que mancha, porque é uma interface em resina. Qual a desvantagem da resina composta? Reparo, manchamento precoce. Qual é a vantagem? Reparo, repolimento. Essa é a grande vantagem. Então, tem uma regra que não é uma regra. Quando eu vou desenvolver a face vestibular dos dentes, a minha opção é por cerâmica. Quando eu vou fazer preparos em relação a restaurações parciais, a minha opção é por resina composta. No meu entendimento, na minha clínica, na minha mão, as cerâmicas, quando feitas de maneira total, elas se comportam muito melhor que as resinas compostas. Veja bem, eu não sou nada contra a resina composta. Adoro, mas acho que as cerâmicas, em casos maiores, funcionam melhor.
Mas, sem dúvida nenhuma, que eu poderia ter fechado os diastemas com resina composta. Se você olhar, na verdade, era o que ela tinha antigamente. Resina composta. Quanto maior o diastema, pior. Qual o pior caso para facetas? Qual o pior caso? Pacientes periodontais com diastema. Por quê? Eu tenho dentes triangulares, eu tenho uma cervical estreita e eu tenho que fechar o diastema. Nesse caso, eu tenho que preparar a proximal inteira, como se fosse uma coroa total. Senão você não tem perfil de emergência adequado. Depende do diastema. Nós falamos de 5 princípios. Dente escurecido palatinizado, dente com restauração proximal, dente com diastema. Você pode ter um dente no seu paciente, um central, escurecido, palatinizado, com diastema e restauração proximal. Então, você vai ver todos os princípios num caso só. Por isso, a gente aprende errado. Na faculdade, te ensina a usar bota broca 10, 13, né? Assim? Agora bota broca 41, 38. Agora broca metade da broca X. E você vai lá, igual um bobo, achando que está aprendendo. E o professor achando que está ensinando. Porque é fácil de você copiar uma sequência. O mais difícil é você entender. E você vai sair daqui sem entender. Vai chegar no caminho e falar assim, porra, não entendi merda nenhuma. Aí amanhã você fala assim, cara, faz sentido, porque é um conhecimento, ele é constante, necessário pensamento. O Black Space tem a ver com uma coisa, preparo intracelular. Se você não faz o preparo intracelular, você vai ter necessariamente um Black Space. Olha o caso da Leila, quer ver? Ó? Leila. Olha a Leila. Leila é uma das pacientes mais difíceis que eu tive na minha vida. Vou dar um conselho para você. Quem está começando agora, me escuta. Eu fiz um premolar para ela e repeti 4 vezes o premolar. Ou 5, não lembro. Porque ela se queixava da cor, do formato, do gosto, de tudo. Eu enlouquecia. Aí eu cimentei ela e falei, doutor Rafael, ficou muito bom, parabéns. Agora eu quero fazer o outro. Eu falei, 30 mil. E ela foi embora. Graças a Deus. Não, é maluco. Depois dos 20 anos, assim, os 15 anos, estava no consultório. Aí eu olhei assim a agenda, ela chama Leila. Não vou falar sobre o nome dela, mas Leila. Falei, Jéssica, Leila, quem marcou? Doutor Rafael, falou que te encontrou no Instagram. E que marcou com você, que é sua paciente antiga. Eu falei, não acredito que é ela. Quando ela entrou, era ela. Mas agora eu estou mais maduro, mais velho. Já estava protegido. Ela falou, doutor Rafael, eu fiz essas 2 lentes de contato. E não gostei. O senhor pode fazer? Eu falei, posso refazer. 80 mil. Não cobrei isso, mas cobrei caro. Falei assim, cobrei caro. Pessoal, só tenho data daqui a um mês. Ela esperou, cara. E pagou, mas tudo bem. Só que eu estou mais experiente agora. Vou te dar o segundo conselho para a vida. E aí nós preparamos o caso dela, tiramos aquela resina composta. Olha que importante. Só pergunta. Nesse caso, como o dente era bem quadrado e diastema grande, o preparo foi lá para trás. E perceba que na proximal, o seu preparo na proximal é intracelular. Se você olha por palatina, você tem a certeza que a sua cerâmica vem para trás e faz todo o ponto de contato proximal. E quando você olha aqui, você vê que não tem degrau, tá vendo? Percebam que na mesial ou na distal, eu tenho o ponto de contato mantido. E na proximal, você abraçou as proximais. E aí, nós isolamos. Aprendi com o meu amigo Cássio aqui isolar, isolamento absoluto. Cássio e Cláudio, ele isola aqui, cola. Peguei as dicas, isolei lençol black. Você sabe que o lençol black faz o quê? Fica melhor a adesão. Não é isso? Luva preta, lençol black, grampo B4, cola sozinho. E aí, condicionamos com ácido fosfórico e cimentamos. E olha que interessante. Como a gente não colocou o preparo muito intracelular, você fica um black space pequeno ainda, tá vendo? Então, esse preparo proximal tem que ser bem intracelular. E aí, ficou razoável, não ficou? Aí ela falou assim pra mim, doutor Rafael, o que foi? Sabe que eu não sei se eu gostei. Aí que eu fiz? Aí eu tinha visto o filme de quem? Do Leonardo DiCaprio.
Já viu o filme dele, que ele encontra o urso? Já viu? Quando ele encontra o urso, o que ele faz? Finge morto. Aí que você fala para o paciente, doutor Rafael, você não acha que está ruim? Você fala o quê? Não pode falar nada, não pode falar nada. Nossa, não, doutor? Mas tem que ficar parado. Como se nada. Aí ela muda de assunto. Aí você fala, o senhor trabalha amanhã? Amanhã eu trabalho. Isso aí você não finge que está morto, senhor. E aí a paciente vai embora normalmente. A secretária fica um pouco envergonhada, mas tem que fazer esse exercício. Beleza? Então, se você não coloca intrassucular, pode ficar pequenos black space. Agora, paciente periodontal com dente triangular, ele tem uma sequela. Qual é? Black space. Aí é difícil. Aí é dele, é sequela. Você tem uma sequela, cara. Você é um paciente que tem uma sequela. Beleza. Eu quero mostrar aqui, coisa de 10 minutos, prometo, uma possibilidade de preparo. Aqui no CIOSP não temos nosso kit personalizado, Rafael Monte Alto. Mas podem comprar ele. Não é isso, chefe? Não é isso, Amanda? Aqui não tem o kit. Não. É perseguição. Não, estou brincando. Você pode comprar os kits que são padronizados. A broca que eu mais utilizo, se eu fosse comprar 3 coisas na vida, anota aí. Carne, vinho e a ponta 21,35. América. Porque com a ponta 21,35, você pode comprar mais carne e mais vinho. E a ponta que eu mais uso é a 21,35F, para preparos conservadores. Mas aqui, como é manequim, vamos usar a ponta regular, pode ser? Beleza. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um dente com diastema, dá para ver? Eu não fiz o meu guia de silicone aqui, mas esse dente, se eu olhar por incisal, dá para ver que já tem espaço. Então, o que eu faço o quê? Vou naquele quadrinho e falo o quê? Tem espaço. Falta o quê? Delimitação e inserção. Rafa, posso fazer restaurações sem preparo? Pode. Requer um pouco mais de técnica, um pouco mais de destreza, um pouco mais de intimidade com a cerâmica, um laboratório melhor. Mas você pode. Se eu fosse sugerir que você começasse fazendo preparos, restaurações com pequenos preparos. E esse preparo vai delimitar a região cervical, ó. A região cervical. Na boca não pode assoprar, só se tiver intimidade, tá bom? Quando eu olho, não sei se dá para ver, galera. Dá para ver aí? Dá para ver esse término proximal? Se você fosse uma faceta, você acha que ela vai fechar adequadamente o diastema daqui para cá? Não. A cerâmica vem, vai ficar o que ali? Um degrau, concorda comigo? O que eu tenho que fazer com esse preparo? Jogar mais para a palatina. Então, aí você tem que fazer, pegar o seu preparo, olhar por incisal, falar assim, não, Rafa, tem que ir um pouco mais para trás. Aí você vai jogando mais para trás, até você achar que fica adequado. Ó. Se você olhar agora, ó, não sei se dá para perceber, está um pouco mais para trás. O que eu faço? Vou olhar por incisal e falar, poxa, Rafa, agora pode ser que funcione. Então, preparos com diastemas, você sempre vai preparar a cervical, proximal, e vai olhar por incisal, ver se aquela delimitação que você fez é capaz de fechar, tudo bem, cara? É capaz de fechar o seu ponto de contato proximal. Faz sentido ou não? Então, cria uma delimitação distal, na mesial, uma delimitação
até o ponto de contato, ó. Olha que legal. Na mesial, mantenho o ponto de contato. Na distal, abraço. E na borda incisal, eu só faço um nivelamento para criar um ângulo reto. Então, poderia refinar o preparo aqui, mas a ideia é essa. Onde tem diastema, joga um pouco mais para trás. Onde não tem, mantém o ponto de contato. Faz sentido ou não? Se você entendeu os 3 princípios, você vai ficar horas num caso desse. Por quê? Porque você tem medo de desgastar dente. Você é dentista, não é isso? Você cura de dente. Quando você desgasta dente, você não tem o que fazer. Você já desgastou. Então você vai ficar horas olhando e preparando. Olhando e preparando. Beleza? Ficou claro ou não? Boa. Pergunta boa, hein? Rafael, quando é que você faz a opção de abraçar a incisal? 2 situações. Se puder botar para mim aqui no computador, por favor. Redução incisal tem 2 situações. Eu tenho 3 tipos de preparo incisal. Esse terceiro a gente não faz mais. Overlap palatino a gente não faz mais. A literatura é clara, não funciona, não aumenta a resistência adesiva, diminui a resistência à fratura da cerâmica. Eu tenho 2 tipos de preparo, só vestibular e com envolvimento incisal. Concorda comigo? Se eu vou alongar o dente, eu sempre vou envolver a incisal? Sim ou não? Sim. Porque não tem como. Agora, e se é um dente muito conhecido e eu quero reproduzir a borda incisal? Eu posso desgastar aquela borda incisal para o laboratório estratificar a borda incisal. Então, são 2 situações que envolvem a incisal. Quando eu vou alongar o dente e quando eu tenho um dente escurecido. Vou te dizer que 90% dos casos que a gente faz faceta, a gente tem envolvimento incisal. E aí uma sugestão, se você for envolver, envolva. Dê pelo menos 1 milímetro de espessura. Porque senão fica uma borda incisal muito fininha naquele ângulo vestibular, quebra facilmente. Vão te falar que se aderir em esmalte fica aí maravilhoso, tal, mas na boca não sei. Beleza? Dúvidas? O número da ponta diamantada? 2135. Mas por que eu usei ela? Porque ela é tronco cônica, levemente afilada. Uma ponta tronco cônica arredondada. Pode ser a 2134. É um pouco mais fina. Minha sugestão, para trabalhar com a 2134, tem que trabalhar com magnificação, para que você veja melhor. 2134, 2135. Tudo bem? Nosso canal do YouTube, lá nós temos vários vídeos clínicos gratuitos, você não paga nada. Nós temos hoje 98 mil inscritos no canal. É um canal acadêmico, didático, você tem vários vídeos lá. E tem também nosso Instagram pessoal, que é só você seguir a gente. Beleza? Muito obrigado, Amanda. Obrigado a todos.